Isso aqui foi sensacional. Isso aqui que aconteceu nesta live, que tá aqui, ó. O professor Fábio Sabino dando uma resposta precisa e cirúrgica, precisa, ao Anderson Lima Isidoro religioso. Isso aqui foi cirúrgico. E tá aqui também o Antônio Miranda, meu amigo do Teologia Reversa. Cara, isso aqui é sensacional porque tem um tema. Ele admitiu: Deus cria pessoas só para destruir. Sabino humilhou no grego. Não fala humilhar, no bom sentido, em questão de demonstrar um conhecimento maior do que um criacionista, fundamentalista e negacionista, que vai passar a vida inteira negando as realidades e apoiando e defendendo as mentiras místicas. Vamos ouvir aqui para que eu possa fazer minha reação, porque o que eu vou falar também aqui é crucial. Quero mandar um abraço a vocês, todos que estão tanto neste quanto nos outros dois canais do Antônio Galvão. Hoje é sábado de aleluia, né? Sábado de aleluia. Aleluia, Jesus. Um bom sábado para você, final de sábado. E também um bom domingo de Páscoa, né? Domingo da ressurreição de Jesus. Ela machai. Tudo mentira. A gente brinca, porque a gente sabe que é tudo mentira. Mas assista um pouquinho deste vídeo aqui no Atualiza para que você possa atualizar realmente a sua mente. Vamos ouvir aqui. Paulo coloca de forma bem clara. Aquele ali morreu, aquele ali aconteceu isso. Então, Deus preparou. Não sou eu que estou dizendo. Quem está colocando esse conceito é Paulo. É o Paulo da Bíblia aí. Quem está trabalhando com a predestinação aí é Paulo, não sou eu não. É o texto de Paulo. Paulo está colocando isso. Levantou Faraó. Deus amou um, aborreceu o outro. Antes de nascerem. Aí Deus faz o quê? Você está questionando comigo? Eu sou Deus. Eu criei você para destruição. E eu criei você para a bênção. Então, independe da escolha do homem. Não, nisso, essa é a minha teologia? Não. Estou fazendo exegese do texto. Se eu concordo com isso, é uma outra história. Mas o que Paulo está ensinando é isso. Você já sentiu que a sua vida é apenas um guião pré-escrito por um autor que não aceita críticas? O que você vai ver agora é um momento mais tenso e revelador do debate entre o professor Fábio Sabino e o Anderson. A pergunta que ecoa neste corte é brutal e desconfortável. Deus cria seres humanos especificamente para a destruição? Enquanto o professor Sabino utiliza uma exegese fria e técnica dos originais gregos para demonstrar que o oleiro divino molda vasos para a desonra por puro capricho soberano, o Anderson tenta desesperadamente encontrar uma saída através da ideia de arrependimento e responsabilidade humana. Eu fiz esse corte aqui, que está no canal Rebelião Ateísta Oficial, que usa vários cortes também, tem assim um apoio muito grande para o ateísmo militante racional no Brasil. E quando eu digo militante, vamos entender, gente. Não militamos ateísmo, tá? Não militamos ateísmo. Militamos racionalidade. Ateísmo é individual de cada pessoa que encara a vida do jeito que a vida é e vê que não tem nada aí. Ateísmo é apenas reconhecer a sua própria identidade humana de sobrevivência sem Deus. Porque quando usamos esta frase que sempre as pessoas criticam aí do lado religioso, ateu militante ou ateísmo militante, não usamos esta frase como se fosse uma religião, uma regra ateísta para implantar em pessoas. Não! A gente só faz você parar para pensar e olhar para os lados. Então,
Temos uma militância no Brasil, temos, mas uma militância de racionalidade. Trazer você para o estado de consciência. E nós vamos ouvir mais um pouco aqui, porque tem aqui este corte simplesmente maravilhoso. Eu mando um fortíssimo abraço ao Fábio Sabino, que é um mestre realmente que ajuda todos os ateus aqui na internet a desmistificarem esta mentira religiosa. Então um cara desse, esse sim é algo de muita valia no Brasil, utilidade pública. Mas qualquer religioso fundamentalista, negacionista, mentiroso, que passa a vida inteira defendendo mentira mística que não está em lugar nenhum no momento que você precisa, é um desserviço para o Brasil. Não é a pessoa, mas a ideia da pessoa. Porque isso estraga a mente de muitas pessoas. E aqui é o seguinte, aqui o tema específico é esse. Esse Deus que esses crentes acreditam, ele cria pessoas só para destruir, só para o inferno? Se de fato existia inferno, e existia esse Deus, até o próprio anjo, o Lúcifer, ele já criou para o inferno. Porque ele já sabia tudo que ia acontecer lá na frente, porque eles acham que esse Deus é onisciente, e sabe de todo o futuro, e já sabia que lá no futuro esse anjo ia ser o anfitrião e protagonista do inferno. Então ele criou para o inferno. Pessoas que não vão para o céu, que serão condenadas ao inferno, segundo quem acredita, que tem os salvos, que é uma minoria, e tem a maioria que vai para o inferno. Ou seja, Deus não já sabia aquele que de fato vai para o inferno? Até aquele que está dentro da igreja, enganando todo mundo, que vai para o inferno, como aquele que está fora da igreja, descendo a riba no sistema, que vai para o inferno. Se Deus já criou, sabendo que lá no futuro aquele indivíduo vai para o inferno, então Deus criou aquele indivíduo para o inferno. Não tem para onde correr, não. Não tem outro meio termo, não. Aí seria um Deus do bem? Como é que Deus criaria o Antônio Galvão sabendo que vai para o inferno? Como é que Deus criaria o Sabino já sabendo que vai para o inferno depois da morte? O Antônio Miranda, o Jason Ferrer, qualquer ateu, o Leandro Carnal, o outro lá, o Pondé, todos os ateus vão para o inferno porque negam a existência de Deus. E ele já sabia de tudo isso, então Deus é muito bom, né? Muito maravilhoso, né? Eu vou criar essas pessoas aí, vou criar anjos também que vão cair e vão para o inferno. E eu vou ver na eternidade eles queimando no inferno. Faz sentido isso para você? Vamos continuar aqui. Prepare-se para ver a desconstrução completa do mito do livre-arbítrio diante dos seus olhos. O texto bíblico de Romanos 9 é um conforto para a alma ou um veredito implacável de um sistema determinista? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Sabino, só para esclarecer para a galera, essa expressão dínamos que você usou é uma ação como se fosse uma interferência, é isso? Como se ele estivesse atuando em cima. Sim. Tá ok. Anderson, o Sabino ele colocou, né, para a gente aqui essa questão de Deus atuar sobre o faraó, sobre escolher o povo do Egito, e é isso que você tem que focar nessa parte agora. Anderson, responde por gentileza essa questão que você trouxe. Responde sim. Então, o professor Fábio, o querido nobre professor Fábio, ele fez as análises de maneira perfeita, só que as análises que ele vai fazendo e os textos que ele vai pegando, tanto fazendo análise na Septuaginta, no texto grego, ele pega até partes ali do texto hebraico, o que ele deixa ressaltado muito bem claro, né, e ele até apresenta ali os vocábulos, é a questão da soberania divina. Só que aí nós temos aí uma dificuldade, porque no texto que apresenta a soberania divina... Pode observar que agora vem malabarismo, gente. Malabarismo. O problema do cristão é o malabarismo. Tem hora que o cristão não tem para onde correr. Principalmente esses caras aí que se acham sábios. Não tem para onde correr. Então eles vão apelar para o malabarismo. Tá?
Aí eles vão concordar com a verdade que o Sabino está falando e que nós falamos aqui, mas a verdade nossa tem que ser recheada com uma mentira malabarista, que é para eles continuarem defendendo a mentira. Não aparece a palavra determinismo, você não encontra a palavra determinismo, e também você não vai perceber nesses textos citados, você não vai perceber falando sobre um aspecto soteriológico, ok? Porque quando diz que Deus levantou Faraó para cumprir um propósito, ok, qual era o propósito? Era mostrar o seu poder e a sua grandeza para o povo hebreu, que, de fato, quem era Deus era ele. Porque o faraó, no Egito, ele era considerado um Deus. Ou vai dizer que não? Claro que... Quando ele fala essas coisas, esses caras aí, não é o que está em pauta no debate, que Deus fez uma coisa para provar que ele é Deus e que o ser humano que se acha Deus não é Deus. Aquele falando de Faraó. A pauta do debate aqui é assim: Deus criou pessoas, criou seres vivos, ou anjos, qualquer coisa, diretamente para a destruição? Se pessoas vão realmente serem seres vivos ou anjos destruídos? Aí ele vai começar a fazer malabarismo e sair do tema. Que era. Ele era considerado Deus. Então, o propósito de Deus mostrar... E outra coisa que eu vou falar aqui, que esse rapaz aqui, esse Anderson Lima Isidoro, não entende nada da história do Egito. Viu, meu amigo? Você precisaria receber umas aulazinhas. Eu não sou melhor do que você. Nenhum faraó do Egito se sentia um Deus. Ele se sentia talvez um vice-deus. Porque todo faraó do Egito, qualquer faraó, nas histórias dos faraós antigos, cada faraó tinha o seu deus. E o deus principal do Egito, dos faraós antigos, era Ra. Eles faziam estátuas e adoravam. E tinha momento que faraó prestava adoração, continência e entregava sacrifício para este deus Ra do Egito. Então, ele não se sentia um deus. Então você precisa estudar mais. Agora, ele se sentia abaixo deste Deus que ele adorava, o soberano da terra. Ele acreditava no soberano do céu e no soberano da terra. E o soberano do céu para Faraó era o deus Ra, o deus egípcio. Então você precisa estudar, porque você não estuda isso. É igualmente a história dos imperadores. Tinha imperador que se achava um deus, mas não totalmente poderoso, porque tinha imperador que tinha uma divindade que achava que existia soberana, sobrenatural. Sua soberania para o povo hebreu, e falando para Moisés o seguinte: eu vou levantar Faraó e eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus e não ele. Então eu vou levantar ele e vou mostrar para todos vocês no Egito o meu poder e a minha glória. Mas aí o nobre professor, também ele trouxe aí uma coisa muito interessante, quando ele falou que quando Deus escolheu Israel, e também mandou matar aquelas nações, no caso ali as nações cananeias, né? Só que se você fazer um retrospecto, um salto histórico, regressando, você vai perceber que antes de Deus mandar destruir todas aquelas nações, eles tiveram oportunidade para se arrepender. Porque toda vez que Deus vai trazer juízo, seja no indivíduo, numa nação, num povo, primeiro, antes de chegar ao juízo, Deus manda o quê? Deus manda a mensagem e pede para que o povo se arrependa. Cara, esses caras são tão... Desculpa a palavra que eu vou falar, tô falando do campo das ideias, nada contra o Anderson Lima Isidoro aqui, particular. Mas dentro do campo das ideias, esses caras são tão burros, idiotas, é isso mesmo, que eles não percebem que o que está em pauta a respeito de Deus não é que Deus deu chance para uma nação se arrepender e não se arrependeu e depois ele mandou destruir. Cara, não é isso que está em pauta. O que está em pauta é o seguinte: Deus já sabia de tudo isso. Ele já sabia desde sempre na existência dele passada, na sua onisciência, ele já sabia que aquela nação não ia se arrepender, que ele ia destruir. E existia uma nação que não ia se arrepender, que ele ia destruir. Ou seja, já seria uma nação condenada, se arrependendo ou não. Mas ele sempre vai colocar que Deus como se fosse um ser humano. Ele não sabe o que vai acontecer no futuro, ele não sabe, então por isso ele determina as leis e o juízo dele.
Eu estava assistindo um debate de um cidadão também muito inteligente ateu, em que ele falou que não tem como existir livre-arbítrio. Não pode existir livre-arbítrio se Deus já sabe de tudo que vai acontecer no futuro. Ele já determinou tudo que vai acontecer. Ele pode intervir ou não, mas ele já sabe o que vai acontecer. Então, se ele sabe de tudo que você faz, de tudo que você pensa, ele sabe de tudo que vai acontecer na sua vida e depois da sua vida, em outra vida, caso exista essa mentira aí, não existe livre-arbítrio. Não pode existir livre-arbítrio para quem já sabe de tudo que vai acontecer. Você já sabe de tudo que vai acontecer. Que livre-arbítrio é esse? Esses caras são muito leigos em questão a entender isso aqui. Quando ele falou de Faraó aqui, eu falei para vocês que Faraó nunca se sentiu um deus, ele se sentia um vice-deus. Ele está dizendo que não, que Faraó era como se fosse um deus. Só que nesse caso aí que o nobre professor citou, quando diz que Deus mandou matar, é porque ali já tinha chegado o juízo. Então, quando chega o juízo, já não tem mais o que fazer. De fato, realmente, é aquilo mesmo, é juízo. E um detalhe, a questão da soberania divina, não acredito que ela está ligada a um pré-determinismo, mas a soberania divina, eu acredito que ela está ligada mais, existe o aspecto da soberania divina, como o professor muito bem ressalta, mas ela está vinculada também à responsabilidade humana, porque o homem tem responsabilidade no processo. Por isso que Deus, como eu disse lá, né, em algumas falas aqui minha atrás, que Deus é soberano, ok? O que eu disse? Que Deus é soberano. Ser soberano não significa estar interferindo no processo. Primeiro, não existe nenhuma soberania de Deus, porque esse Deus é apenas uma fantasia humana. Tá, gente? Então, deixando logo claro uma coisa para você. Se você acredita em Deus, tá tudo certo, você acha que existe um Deus, você tem uma fé, não prejudica você, não prejudica ninguém e beneficia a sua vida por conta da sua fé, fique com a sua fé. Mas saiba, você não tem nenhuma certeza que existe nada aí. Eu também não tenho certeza absoluta, não estou falando, mas soberania de um Deus injusto, que mandava destruir inocente, ou então, digamos que esse Deus não seja o da Bíblia, porque tem aquela coisa, toda vez que você fala Deus, Antônio, você só joga pelo Deus da Bíblia. Não, cara, eu acredito, tem gente que fala assim, eu acredito em Deus fora de qualquer Bíblia, qualquer religião. Mesmo assim, você está acreditando em um injusto, você está acreditando em algo que não intervém no momento que as pessoas necessitam. Seria Deus do mesmo jeito. O cara que manda um terremoto para matar milhares de pessoas, inclusive inocentes, que Deus é esse, cara, que você acredita? Já tô falando do Deus fora da Bíblia, viu? Se você, eu só falo do Deus da Bíblia. Não vamos tirar o Deus da Bíblia. Digamos que exista um Deus que não seja o da Bíblia. Também injusto. Injusto, porque existe a injustiça. A injustiça, se ele não livra uma criança que está se afogando, não livra uma criança que está sendo vítima de violência, ou não livra qualquer pessoa que acredita que há um Criador, é tudo injustiça. Então não tem nenhum Deus em cenário nenhum que não seja injusto caso exista. Que não seja do mal caso exista. Pelo menos para o planeta Terra. Então, é bom pensar nisso. No processo toda hora. Ser soberano, correto? É interferir no processo a hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Mas, porém, Deus permite o homem escrever a história. E um outro detalhe que eu quero deixar ressaltado aqui é o seguinte, é que Deus mandou Moisés falar com o faraó. Pronto, aqui é só malabarismo. Vamos adiantar aqui para finalizar o vídeo na fala do Sabino, tá? Vamos ver aqui o momento que o Sabino fala. E você está pedindo para mim? Vamos ver aqui. Nisto. Soteriológico ou de um aspecto... A pessoa esqueceu do português. Para isto. Legar regrafe to faraó hot eis auto tuto. É propósito. Deterministo. O grego diz isso. Para isto mesmo te levantei. Para isto o quê? Para em ti mostrar o meu poder. Tira a palavra levantar, coloca preservar, coloca te manter. Eu lhe criei com esse propósito, faraó. Não sei o que eu estou dizendo, não. É o texto de Paulo. Romanos 9, versículo 17. Eu provei isso aqui no grego. Você tem que provar o contrário, que o grego não está dizendo isso. Mas não colocar achismo e falácia, como você está fazendo. Vou pegar agora o versículo 18. Vamos lá, vou passar aqui. Versículo 18 diz assim, ó. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. O que Deus fez com o faraó?
Endureceu o coração. Endureceu o coração de Faraó para a morte, para não ter arrependimento. Ou não está escrito isso no texto? Ou não está no versículo 18? Isso é propósito de Deus, amigo. Predeterminado. Deus não queria a salvação de Faraó porque Deus não quis. Cara. O que diz Romano aí, versículo aí, novamente, 18? Logo, pois, Deus compadece de quem quer e endurece a quem quer. Vou compartilhar meu esboço aqui. Vamos ver se Deus faz isso ou não. Está escrito. Vai ter que provar para mim que está escrito, então. Vamos lá. Vamos retorno. Vamos lá. Romanos 9,18, senhores. Ó. Araon teleelei rude telei ciclerinei. A expressão ora logo pois, introduz uma inferência do versículo anterior, tomada em conjunto com o versículo 15, o endurecimento. Duas formas contrastantes da determinação de Deus dos homens, correspondendo às duas maneiras diferentes pelas quais os homens podem servir ao propósito e missão indicadas pelo vocábulo elei, compadece, e ciclerinei, endurece. As posições dos homens em relação ao propósito de Deus dependem, em última análise, de Deus. Ele tem misericórdia de alguns no sentido de que ele os determina para um papel positivo em relação ao seu propósito, para um serviço consciente e voluntário. Já outros, ele endurece no sentido de que ele os determina para um papel negativo em relação ao seu propósito, por um serviço inconsciente e involuntário. Está escrito, logo, pois, Deus compadece de quem quer e endurece a quem quer. Você observa que o Fábio Sabino, ele usa a própria Bíblia, cara. Ele usa a própria Bíblia. Ele não inventa, diz, não, isso aqui é o que eu acho, é minha ideia. Deus que você acredita, eu penso que ele é assim. Não. Sabino usa o que está escrito na Bíblia. É um Deus que, para este Deus, tudo já é um propósito e predestinação. Um vai para o céu, o outro para o inferno. Um foi criado para o céu, o outro para o inferno. E a quantidade dos que vão para o inferno, os que vão ser destruídos, é maior. Que Deus bom, maravilhoso, hein? Aí eles vão dizer que não, Deus criou todos para o céu, para o paraíso, mas se rebelaram. E ele não sabia. O problema não é esse. O problema é que se for acreditar nesse Deus desse besta aqui, Anderson Lima, tem que entender o seguinte, esse Deus ele pode ter o poder que for, menos onisciência. Ele não é onisciente. É por isso que ele tem que deixar o ser humano escolher para onde vai. Não tem como, cara, o cara deixar alguém escolher para onde vai se ele já sabe para onde vai. Por que ele criaria seres para a destruição? Esse aqui é o propósito. E o Fábio Sabino está mostrando isso aqui. Está dizendo, está escrito. E ele fala de Paulo porque é Novo Testamento, é quem mais pincela sobre isso. Predestinação, um destino que já foi traçado. Deus já traçou o destino de todos, se você acredita nesse Deus. Nós não acreditamos na existência de nenhum Deus. Lembrando, uma coisa para finalizar. Ateísmo. Ateu não é aquele que não acredita em Deus. É aquele que não acredita na existência de Deus. O sujeito da frase é a palavra existência, deixando claro. Porque quando você diz eu não acredito em Deus, você, em outras palavras, está concordando que Deus existe e você não acredita nele como um ser do bem. O ateu não, ele não acredita na existência de qualquer Deus, deixando logo claro. Deus não quis a salvação de Faraó porque o próprio Deus endureceu o coração dele para que ele não fosse salvo. Isso é o Deus da Bíblia. É isso que Paulo está dizendo. Tá vendo, Deus cara? faz o que ele quiser. Você não pode aceitar Jesus? Pode fazer o que quiser. Mas, irmão, se Deus não quiser que você seja salvo, esquece, vai para a boca da onça. Pronto, eu não vou mais adiante não, cara. Então aqui, o Sabino deixou claro para este rapaz aqui, para todos os crentes, todos os cristãos, ele deixou claríssimo aqui que Deus, o Deus da Bíblia, ele já fez tudo sabendo de tudo que ia acontecer. Pensando nisso, ninguém é culpado de nada, somente ele. Já parou para pensar que Deus é o culpado de tudo? Porque ele já fez para isso. Quem fez a arma,
o revólver para atirar e matar outra pessoa? Ele não tem uma certa culpa pela arma existir? Tem. Porque foi ele que criou, ele que inventou. Ah, mas depende como se vai usar o revólver para se defender. Mas vai matar. Não importa. Ele fez uma arma sabendo que aquela arma é para matar. Mas mesmo assim o ser humano cria o revólver, ele não é onisciente. Aí ele pensa, eu vou criar o revólver aqui para, quem sabe, alguém usar isso aqui para se defender. E as autoridades também para defender a população. Porque ele não é onisciente. Mas se ele cria o revólver sabendo que aquele revólver vai matar inocente, vai para a mão de um bandido, de um criminoso, ele também não é culpado. Ele é culpado, ele é cúmplice. E sendo cúmplice, ele é o primeiro culpado. Então o povo não, Deus não é culpado de nada. O culpado somos nós. E Deus é onisciente. Ele sabe de tudo, mas o culpado é nós. Deus já faz alguém para ir para o inferno, mas o culpado sou eu. Deus já faz alguém para ser vítima, mas o culpado sou eu. Deus já fabricou aquele faraó para um dia ele endurecer o coração e destruir o faraó e o reino do faraó, mas o erro tá em faraó. Cara, não dá pra debater com esses caras, não. Eu tenho algumas ideias pra levar para um debate com um cara desse aqui. Qualquer um desses caras aqui. Eu encaro qualquer um também. Hoje eu tô preparado pra encarar qualquer um de vocês. Qualquer um. E o Sabino aqui deu um show. Um abraço. Tudo de bom. E eu vou finalizar o vídeo aqui agradecendo a vocês. Deixem um like, isso é muito importante. A única coisa que eu peço pra vocês aqui, um like ou uma mensagem. Mas quando você deixar a mensagem, deixa também um like. Porque o like, cara, é como se você estivesse abrindo uma porta para o algoritmo mandar o vídeo mais pra frente. Quando você clica aí na mãozinha aí, ó, o likezinho, o algoritmo entende o seguinte, é um robô do YouTube. Cara, o cara gostou. Ó, foi relevante e manda pra outro. É assim que a gente chega mais longe. Então, um abraço pra vocês, tudo de bom. Um abraço ao Antônio Miranda também. Sabino, rapaz, aqui, vamos que vamos. Porque muitas coisas serão faladas ainda nos canais do Antônio Galvão aqui na internet. Fui. Atualiza com Antônio Galvão.